Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, versos 15, 16 e 17. A partir de hoje nós só vamos falar sobre o Espírito Santo, que essa é uma sessão clássica sobre o tema da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Se vocês me amam, diz o Senhor Jesus, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Que o Espírito Santo nos auxilie a partir de agora nessa exposição das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Que a igreja saia daqui realmente alimentada espiritualmente. Irmãos queridos, Jesus está partindo, está a poucas horas da sua morte, e preocupado com o coração dos discípulos. O que vai ser da vida da igreja a partir do momento em que o Senhor Jesus deixar de ter contato físico com os seus discípulos? E quem são esses pelos quais Cristo revela especial preocupação? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É uma passagem que revela Cristo precipuamente não preocupado com toda a humanidade, embora o amor universal de Deus pelos seres humanos esteja presente em todas as páginas das Sagradas Escrituras. Contudo, nessa seção do Evangelho de João, observa-se uma preocupação toda especial do Senhor Jesus com um povo, que é chamado de o povo que ama Cristo e que, por amar a Cristo, se preocupa em cumprir os seus mandamentos. Então, é a preocupação com um povo que lhe é precioso. Vejam só, aqui as entranhas de amor de Deus estão sendo reveladas. O que o texto está dizendo é que ele desmancha de amor por essas pessoas que amam a Cristo e que estão vivendo hoje preocupadas em fazer a vontade de Deus. Deus tem amor complacente por essas pessoas, se deleita com a vida delas. Então olhem para esse planeta. Olhem para toda a maldade presente em todas as nações. A Bíblia nos ensina que em todas elas Deus tem um povo. E o que caracteriza esse povo é o amor pelo Senhor Jesus, associado ao desejo dessas mesmas pessoas de viver a vida que Cristo viveu. Então, preste atenção. Há, nesse momento, nesse planeta, pessoas cuja meta maior de vida é imitar a Cristo. É revelar o caráter de Cristo. É viver para a glória de Cristo. Tem gente assim no Brasil. Tem gente assim na Ásia, na África, na Oceania, na Europa. Deus tem um povo. Contudo,
em razão do amor por Cristo e do desejo dessa gente de viver a vida de Cristo, a vida dessas pessoas não é fácil. Usando português popular, é pedreira querer ser imitador de Cristo nesse planeta. Por isso, a preocupação de Cristo. Eu estou deixando o mundo, daqui a poucas horas eu serei traído e pelo meu próprio povo entregue às autoridades romanas que me matarão. Estou partindo, tendo inoculado na mente e no coração de alguns seres humanos o sonho de homens e mulheres revelarem a beleza de Deus. E o que Jesus tem a dizer é que alguns desses serão triturados, massacrados, moídos. Serão forçados a selar com seu próprio sangue o seu testemunho. Por isso, portanto, o Senhor Jesus trata nessa passagem de apresentar uma consolação para a vida desse rebanho considerado por Deus composto por ovelhas enviadas para o matadouro. É essa a nossa vocação. O chamado cristão é: vinde após mim e morra. Seguir a Cristo é luta diária. É ser objeto de contradição. É passar pela experiência do escárnio, de ser odiado, ora, em razão da sua associação com o nome de Cristo, e ora, em razão do seu compromisso com os valores ensinados por Cristo. E Cristo tem uma palavra de consolação para dar para esse pequenino rebanho, para dar para você, que está enfrentando as lutas inerentes ao exercício da vida cristã. Está você passando por provas pelo simples fato de ser cristão? Cristo tem algo a lhe dizer. E o que ele tem a lhe dizer? Que a Trindade está empenhada em cuidar de você. Essa é a mensagem dessa passagem. Ele olha para você na sua agonia, nas calúnias que são dirigidas contra a sua vida, no estrago que pessoas estão fazendo na sua reputação, no quanto você tem renunciado a fim de manter a paz. E ele tem a lhe dizer que se deleita na sua vida e que o ama. Que os cabelos da sua cabeça estão contados. E que a Trindade não vai desampará-lo nunca. Essa passagem é uma passagem trinitária, porque revela o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela igreja. Em primeiro lugar, essa passagem revela o amor do Filho. O que o Filho fez por você e por mim para que provássemos dessa redenção. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Eu não vou falar tudo o que se pode falar sobre o amor de Cristo pela igreja.
Minha intenção é apenas tratar das evidências deste amor à luz do texto que estamos examinando. E o que ele nos ensina? Que, em primeiro lugar, o amor de Cristo por nós consiste em ele oferecer à igreja um objeto de amor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você consegue avaliar a importância de uma bênção como essa? De você olhar para a vida de alguém e dizer a seguinte coisa: finalmente encontrei alguém que pode cobrar de mim uma lealdade que nenhum ideólogo político, nenhuma liderança religiosa, nenhum pensador tem o direito de cobrar. Finalmente encontrei algo maior do que a república, maior do que a democracia, maior do que o desejo de preservação da espécie. Encontrei um ser amado ou amável. Encontrei um ser excelente. Encontrei alguém para quem eu posso fazer convergir todas as minhas afeições. Eu agora tenho alguém a quem eu amo, alguém diante de quem eu me curvo, alguém que pode exigir a minha fidelidade mais radical. Eu agora tenho amor, eu agora tenho um propósito, eu tenho sentido para viver. E todas as demais causas da minha vida, portanto, mantêm uma relação de subserviência a esse amor maior. Eu amo Jesus Cristo. E o Cristo que eu conheci é absolutamente fascinante, e a Ele eu quero servir e viver para a promoção do seu reino. Em segundo lugar, Cristo também apresentou a esses que por Ele se apaixonaram uma referência de compromisso ético. Nós agora temos alguém que nos serve de referência. Não estamos mais perdidos, não estamos mais num mar sem praias, sem referência na vida. Nós temos agora um modelo a ser seguido, que pode ser seguido pelo homem, pode ser seguido pela mulher. O texto diz que, inclusive, isso é exequível. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Portanto, finalmente, nós estamos diante de alguém cuja vida é digna de ser reproduzida por nós in toto. Isso é de um valor extraordinário. Uma coisa eu lhe garanto. Eu não sei qual pensador exerce influência intelectual especial sobre sua vida. Se essa pessoa está ocupando o lugar de Cristo, o primeiro sinal do descaminho causado por essa idolatria é a falta de simetria de caráter em você. Só Jesus Cristo produz caráter simétrico. Entra na casa do rico, do corrupto, do corruptor, para redimi-lo, sendo acusado de se associar a corruptos. Anda pelas ruas
em busca do necessitado, alimentando os famintos, curando os enfermos, tocando na ferida dos socialmente excluídos e dizendo que viera para pregar o Evangelho aos pobres. Nós o encontramos nos vales, pregando o Evangelho, ensinando e curando, mas o vemos também no monte, buscando a presença do Pai. É essa capacidade de harmonizar mundos que em geral não conseguimos harmonizar nas nossas vidas, que encanta na personalidade de Jesus Cristo. E ele é chamado nessa passagem de o Consolador. Aquele que, enquanto esteve na companhia dos seus discípulos, se dedicou à tarefa de encorajar os seus amigos, de comunicar-lhes perdão, de enxugar as suas lágrimas, de os estimular a viver para a glória de Deus. Ele é encontrado aqui também, orando fervorosamente ao Pai, para que o Pai concedesse o Espírito Santo aos seus discípulos, a fim de que esses não ficassem órfãos de um Consolador. E aí então nós entramos no amor do Pai pela igreja. O Pai é aquele que ouve a oração do Filho em favor do povo redimido por Jesus Cristo. O texto diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Pai que elege, é o Pai que escolhe, é o Pai que envia o Espírito, é o Pai que envia o seu único Filho, e é o Pai que ouve aquilo que o Filho suplica em razão do coração e do Pai, o coração do Pai e do Filho serem um. O Filho pede aquilo que de antemão o Pai quer conceder. Então, entenda algo, isso tem que entrar na nossa cabeça porque parece incrível. Alguma coisa que a vida nos conduz a não acreditar. Mas esse ser, que as Escrituras chamam de onisciente, onipresente, onipotente, único, autoexistente, infinito, imutável, esse ser se afeiçoou por você. Ele é o Pai. O Pai que é revelado nessa passagem como interessado em prover ampla salvação para a sua vida, de maneira que nenhuma tribulação, perseguição, calúnia o impeçam de entrar na Nova Jerusalém, se apossando, portanto, das bênçãos da nova aliança, aquelas que nós alcançaremos somente quando cruzarmos o Jordão, somente alcançaremos depois de contemplarmos o rosto amável da morte, nos convidando para entrar na Nova Jerusalém. Essa expressão não é minha, rosto amável da morte. É o testemunho de um calvinista chamado John Flavel. Ele diz que quando foi batizado com o Espírito Santo, segundo o relato de um sermão de Martin Lloyd Jones sobre a doutrina do selo do Espírito. John Flavel conta que ao ser batizado com o Espírito Santo,
ele contemplou o rosto amável da morte. Porque se tornou tão certo da sua redenção. O céu lhe foi apresentado como algo tão amável que ele passou a ver a morte como uma amiga em razão do fato da morte. Abrir as portas para que o crente entre no pleno estado de usufruto de todas as glórias da salvação, a começar pela contemplação da beleza de Deus, a chamada visão beatífica. Então, o pai ouve a oração do filho e envia o Filho e o Espírito Santo para a redenção da igreja. Portanto, nós não estamos diante de um Deus relutante em ouvir a oração do seu único filho em favor dos seus amigos. Deus, o Pai, é apresentado nessa passagem como Deus que enviou o seu único filho para a nossa redenção e que enviou o Espírito Santo para aplicar a obra da redenção no coração da igreja. Por isso, essa oração, irmãos, é algo de tirar o fôlego. Num contexto de avivamento, quem sabe depois do que Deus vai fazer aqui na próxima sexta-feira, ler uma passagem como essa é coisa de fazer a igreja cair de joelhos. Porque pare para pensar nesse colóquio santo. Pare para pensar nisso. Irmãos, tudo isso é real. O pai conversando com o filho. Os dois seres mais excelentes do universo, que na verdade um único Deus. Doutrina difícil de ser explicada e que, contudo, está tão claramente presente nas Sagradas Escrituras. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e nós não estamos diante de três deuses, mas de um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E os três iguais em glória, em honra, em santidade, em poder, igualmente infinitos e dignos do amor, do louvor, da adoração da igreja. E a Bíblia descreve um diálogo. Irmãos, isso é coisa de levar, isso é por demais sagrado. E nessa hora eu lamento pelo fato da igreja ter um pastor tão aquém da dignidade de um texto como esse. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador. Por favor, em nome de Jesus, não passe por alto uma verdade como essa. Não leia en passant. Está falando do pai em comunhão com o filho, sabe, para tratar de um tema. Qual tema? Você. O que está acontecendo aqui é o pai e o filho conversando a seu respeito, para que você não enlouqueça nesse mundo, não perca a esperança, não se desespere, não abra mão dessa salvação. Não perca o encanto por aquele que o amou antes da fundação do mundo. Pare para prestar atenção, gente. O segredo da leitura da Bíblia é não passar por alto essas passagens. É você usar a imaginação. Ler o texto sagrado com todo o seu ser. Pense nessa conversa. O pai e o filho tratando do seguinte tema: o suprimento espiritual necessário para que o povo de Deus glorifique o seu Deus nesse planeta e goze de plena salvação, apesar de toda oposição que lhe é feita. Você consegue parar para pensar numa coisa como essa? O pai e o filho conversando sobre você. E é isso que a Bíblia ensina.
É o filho dizendo: pai, eu vou deixar esses meus discípulos, e a começar pela pregação deles, esse evangelho vai alcançar a bilhões de seres humanos, que não terão a minha companhia física. Não provarão do que esses meus amigos provaram em 3 anos de vida íntima comigo. Pai, o que nós vamos ensinar para eles vai tornar a vida deles um inferno. Nós vamos incutir valores em seus corações que os levarão a perder emprego, a perderem a afeição de parente. Eles perderão suas posses, terão que deixar suas terras, passarão pelo fio da espada, serão queimados, Pai Santo. Portanto, eu suplico, não os abandone jamais. Que o Senhor envie um outro igual a mim, que supra esse vazio que eu vou deixar. E não há mínima dúvida que o filho não está passando nenhuma informação para o pai. O filho não está com a sua oração tentando amolecer o coração do pai. Nós estamos aqui diante de uma aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos, num complô celestial, cujo objetivo é salvar você. Em que consiste a obra do Espírito Santo? Em primeiro lugar, segundo essa passagem, em levar a cabo o ministério de consolação de Cristo. Olha o que o texto diz: e pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro consolador. E Ele lhe dará outro consolador, e Ele lhes dará, outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Irmãos, simplesmente o Espírito Santo foi enviado para fazer pela igreja o que Cristo fez durante os seus 3 anos de convívio com os seus discípulos. A obra do Espírito Santo é levar a cabo o ministério de conciliação. Mais uma vez, a tentação de pegar no microfone e ficar andando pela plataforma. Porque o que está me vindo agora, eu espero que vocês sintam o que eu estou sentindo. Porque o que essa passagem está dizendo é que em toda sede que experimentemos, seja existencial, espiritual, quando nos pegamos em busca de um sofrimento, de um suprimento para a depressão que bate à porta do nosso coração. Eu não sei o que é depressão. Eu sei o que é ser acossado por ela. Eu não sei, pela infinita bondade de Deus, o que significa acordar de manhã com vontade de não sair da cama. Não sei, nunca vivi isso. Não tenho ideia do que isso significa. Mas eu sei o que significa ser tentado pela loucura. O que significa o contato com a insanidade? A pressão exercida no espírito do cristão, quando esse olha para o ideal das Sagradas Escrituras e contempla esse mundo. A realidade é assustadora.
Às vezes eu vejo a forma como as relações humanas são mantidas, eu me sinto tentado a fazer eco às palavras do grande pensador político, o pai da ciência política, pelo menos moderna, Thomas Hobbes. Quando eu olho para as relações trabalhistas, especialmente, de fato, o homem é o lobo do homem. Aí você olha para as injustiças, para o fosso entre ricos e pobres, para as crianças vítimas de bala perdida, para a avó catando a massa encefálica do filho no complexo do Alemão, colocando de volta na cabeça, depois de ter levado um tiro de fuzil, julgando que com isso ajudaria o médico a salvar a vida do seu netinho. Eu sei que é isso. O que é você dizer o seguinte: Senhor, segura a mão, senão eu afundo. Eu não dou conta dessas informações, Senhor. Eu não dou conta. E aí vem o Senhor Jesus e declara que o Pai enviou o Consolador. E eu tomo conhecimento da verdade, que há um suprimento de graça, de energia, de encorajamento, uma fonte de felicidade infinitamente maior do que as minhas demandas existenciais. Eu tenho nada mais, nada menos à minha disposição do que a pessoa bendita do Espírito Santo, o outro Consolador que Jesus Cristo enviou. Por isso que o Salmo diz, há um rio, Salmo 46, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por isso nós encontramos um homem como o apóstolo Paulo declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque em razão desse suprimento, e para isso nós devemos ter a nossa atenção chamada. A vida é pedreira para você, olha, é difícil para todos, especialmente para quem está na ponta, lutando pela expansão do reino dos céus. Quem está no campo missionário transcultural, quem está levando até as suas últimas implicações práticas. O Evangelho de Jesus Cristo numa cidade como o Rio de Janeiro. Não falta motivo para depressão, para angústia, para melancolia, para o cinismo e as tentações. Eu confesso a vocês, meus amados irmãos, como tenho sido terrivelmente tentado nessa cidade. Quando você ouve, por exemplo, que alguém chegou e botou 10 meninos assim, 10 garotos, um do lado do outro, e fuzilou todos. O que é um amante diante de uma coisa como essa? Em razão da desproporção, há uma tentação em você relativizar aquilo que não pode ser relativizado, em razão do horror com que você se depara nesse planeta. De você saber que durante 12 anos, o Rio de Janeiro foi governado por uma facção criminosa. Estamos com 2 ex-governadores da história recente do Rio de Janeiro atrás das grades. Eu estou falando de dinheiro que foi investido na reforma do Maracanã, numa cidade onde crianças estudam em escolas públicas, caindo aos pedaços. Eu estou falando de construção de Vila Olímpica,
em parques esportivos hoje abandonados, numa cidade que convive com o que nós vimos ontem na favela do Jacarezinho. Então, nessas horas, para não perdermos o ser, nós temos que nos lembrar desse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, da promessa de que o Pai enviaria um outro consolador, um consolador que supriria plenamente, nada mais, nada menos que a ausência da presença física de Jesus Cristo. Tamanho poder, quer dizer, é o mesmo do que você ter Jesus Cristo encarnado do seu lado. Você vai ter um outro consolador. Alguém que vai levar a cabo a missão de Cristo. Portanto, coloque isso na sua cabeça. O suprimento para a manutenção da sua sanidade mental é infinitamente superior às ameaças, às pressões que você sofre nesse planeta. Como também o suprimento para os seus conflitos morais. Você tem alguém que pode preservar o seu ser e fazer com que você não troque o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. O Espírito Santo que está aí, ao qual nós vamos buscar com todo o nosso coração na próxima sexta-feira. Em que consiste o amor do Espírito Santo pela igreja? Em jamais abandoná-la. O texto diz: a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. Então, olha só. Não sei o que o aguarda. Não tenho como dizer onde você vai morar, com quem você vai se casar, se vai continuar casado. Como será o amanhã? Responda quem puder. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Do ponto que se encontra hoje, até o seu último fôlego de vida, o último batimento cardíaco, o Espírito Santo vai estar colado em você. Porque ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. O texto é claro, a promessa é para que esteja conosco para sempre, até o retorno de Jesus Cristo. Essa fonte nunca se esgotará, jamais. Jamais. E nós temos que nos manter firmes nesta fé. O Espírito Santo também é aquele que veio para revelar a verdade. Olha o que diz o verso 17. É o Espírito da verdade. Isso é lindo. É o Espírito que abençoa a nossa vida intelectual. É o Espírito que revela a verdade. É o Espírito que faz com que a verdade revelada seja registrada mediante inspiração de modo infalível. E é o Espírito que ilumina o material revelado que foi registrado de modo infalível. Ele é o Espírito da revelação, é o Espírito da inspiração, e é o Espírito da iluminação. É o Espírito da verdade, que ensina teologia a você e a mim. É o Espírito, portanto, que nos permite, a partir do enquadramento intelectual das Sagradas Escrituras, fazer sociologia, antropologia, ciência política. Entre o exercício de outras disciplinas mais do campo do pensamento humano. Ele é o Espírito da verdade. Por isso, onde quer que ele esteja, de fato operando presente, a verdade se manifestará, especialmente as grandes verdades referentes à condição humana. Que verdades são essas? Para onde que o Espírito nos empurra? Para onde ele nos move? Observe que o seu papel é consolar e comunicar a verdade. Não há consolação sem contato com a realidade.
Quando a Bíblia diz que o cristianismo é a verdade, a Bíblia está querendo dizer que o cristianismo nos remete para a realidade dos fatos. Permite que você viva no mundo tal como esse mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Que verdades são essas? Aqui vou plagiar o grande Jonathan Edwards, que escreveu um livro intitulado Os Sinais Distintivos da Presença do Espírito Santo numa Igreja. E o que ele diz? Não se impressione com pessoas levantando as mãos, caindo de joelhos, gritando, subindo na cadeira. Não avalie uma operação do Espírito Santo por esse gestual, que não desqualifica nem qualifica a obra. Porque essas manifestações podem estar presentes onde não há gota de verdade, emocionalismo puro. Um grande manipulador usando pessoas, pregando para elas o que elas de antemão querem ouvir. Tem isso? Agora, diz Jonathan Edwards, essas manifestações, contudo, vejam só, tomem cuidado. Não devem nos levar necessariamente a desqualificar o que Deus está fazendo na vida da igreja. Porque pode ser que a origem seja do espírito e a administração infantil. Ele disse, eu vi muito isso no último avivamento. Ele escreve um livro que ele tenta defender o avivamento. E um dos ataques feitos ao avivamento foi dirigido contra esses exageros, essas expressões assim, carregadas de muita emoção. Aliás, como diz o grande Charles Finney, uma característica da pessoa vazia do Espírito Santo é uma grande preocupação com o fanatismo. Em geral, são pessoas que, em nome do equilíbrio, apagam o Espírito Santo. Aí o que Edwards disse? O que ele percebeu? Que em muitas das igrejas onde essas manifestações carregadas de emoção ocorreram, revelavam mais beleza de caráter do que as igrejas moderadas. Então você olha para uma igreja, está aquela pessoa de pé em cima de uma cadeira. E gritando como a dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, conta que vivenciou em Belo Horizonte. Ela disse, para mim, na sua casa em Niterói, na Major Frois, a presença de Cristo na reunião que me converti em Belo Horizonte, ela era católica, filha de Maria, foi um negócio tão extraordinário, que o meu desejo era ficar de pé em cima de uma cadeira e gritar, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. E era uma pessoa super fleumática, não dada a essas extravagâncias. Então, o que Edwards observou? Vocês estão julgando algo sem levar em consideração, quer dizer, pelo aspecto exterior, sem levar em consideração o fruto. O que nós temos que saber é o seguinte, se na ausência dessas manifestações, ou na presença delas, a verdade está presente. E que verdade é essa? Aí ele diz, e ele não era fácil. Ele era do tipo, é impressionante como que a pregação hoje, carregada do politicamente correto, faz com que o pastor deixe de proclamar algumas verdades que a igreja está precisando ouvir. Ele, por exemplo, ele era franco. Era uma igreja que tinha muito proprietário de terra. Nova Inglaterra, América colonial. Estou falando aqui de 1700, ele nasceu em 1703, morreu em 1758. Ele dizendo o seguinte, olha, vocês são um povo contencioso. Vocês vivem a brigar uns com os outros. O Espírito Santo vai abandonar vocês, porque ele não habita no meio de contenda. Uma vez eu li um sermão dele, que ele chegou para a igreja e disse o seguinte, olha, vocês viram pessoas aqui entre nós que morreram subitamente, que partiram. E apesar de sinal tão evidente da fragilidade, do caráter efêmero da vida humana, vocês não se arrependem. Era assim que funcionava. E aí ele diz, onde quer que o Espírito Santo esteja presente,
independente dos sinais, ali vai ter amor. A questão é o seguinte: as pessoas estão gritando, estão caindo de joelhos, ou estão ali sentadas, sem manifestação física, expressão emocional, assim, visível, diante da pregação da palavra de Deus, não importa. Queremos saber o seguinte: amor. Essa igreja, nessa igreja, os seus membros têm amor uns pelos outros, têm amor pelos perdidos e amam a Deus. Outro ponto: há amor pelas Sagradas Escrituras. Onde quer que o Espírito Santo atue, há amor pelas Sagradas Escrituras. É interessante observar isso, que muitas dessas igrejas que nós consideramos malucas, vivem o Evangelho com mais intensidade do que as igrejas que consideramos sóbrias e onde tudo é feito com decência e ordem. Igrejas que não têm o barulho e a sujeira da maternidade, mas sim a paz do cemitério. Martin Lloyd Jones diz: jamais o apóstolo Paulo escreveria 1 Coríntios para muitas das igrejas dos dias de hoje. Porque qual era o problema da igreja em Corinto? A paixão, os dons espirituais, o uso equivocado dessas bênçãos. O apóstolo Paulo querendo botar ordem num desejo intenso de pessoas terem contato direto com Deus. Hoje nada disso precisa ser dito, porque, diz Martin Lloyd Jones, né? Porque as pessoas não revelam interesse por um encontro vivo com Deus. Jonathan Edwards diz: onde quer que o Espírito Santo esteja presente, agora vocês vão entender parte da minha pregação, a igreja saberá, estará consciente de que a vida é curta, dura e incerta. Isso eu aprendi com ele. O Espírito da verdade veio sobre uma igreja, a igreja tomará consciência do fato de que a vida é dura, é curta e é incerta. Haverá muito amor por Jesus Cristo nessa igreja. Essa igreja será movida à oração, entre outras práticas espirituais mais e virtudes. Porque ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que se torna íntimo dos filhos de Deus. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não tem interesse nisso, o mundo não entende a linguagem do Espírito Santo, e a verdade que ele revela, o mundo abomina. Então, portanto, isso aqui é uma mensagem dirigida para a igreja, para aqueles que conseguem decodificar a presença do Espírito Santo no seio da comunidade da fé. E ele diz: é uma pena que eu não tenho tempo para explorar esse ponto. Eu me preparei em casa para tratar desse ponto, que o mundo não vê, nem o conhece, mas nós não temos mais tempo, eu tenho que terminar dentro de 2 minutos. Porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Portanto, aqui o Senhor Jesus, em poucas palavras, apresenta um sumário das diversas operações do Espírito Santo. É o Espírito que regenera, é o Espírito que converte, é o Espírito que santifica, é o Espírito que ilumina, é o Espírito que dá poder para testemunhar, e é o Espírito, e é sobre isso que nós vamos ver na próxima sexta-feira, e é o Espírito que põe o selo do amor de Deus no coração. Eu estou certo que muitos cristãos não conhecem essa operação, e que tem gente aqui no nosso meio que não passou por essa experiência gloriosa do selo, do Espírito testificando com seu Espírito que você é filho de Deus, e isso arrebatando sua alma, o tomando da mais profunda certeza de que você é um filho de Deus, amado, querido, cujo nome está escrito no livro da vida. O que fazer? Creia no amor da Trindade. Adore o Deus Trino. Adore o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que na totalidade do seu ser está empenhado na sua redenção. E por fim, busque a provisão do Espírito. O Consolador está aí. É um rio
passa pela igreja, e do qual você e eu devemos beber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não ousaria entrar num sermão como esse, não tem tempo para isso, sobre os fatores inconscientes dos estados de melancolia, nem dos fatores químicos. Lado inconsciente eu deixo para a psicanálise, lado fisiológico eu deixo para a psiquiatria. Agora, como pastor, eu penso que não é cruel eu declarar que deve fazer parte desse seu diagnóstico referente ao seu estado de alma, o fato de você estar entristecendo o Espírito Santo ou não. Se o Espírito Santo é entristecido, ele suprime suas consolações. E você, de fato, vai se sentir num estado mental deplorável. E outro ponto. Jamais vou dizer para você não tomar ansiolítico. Não procurar terapia. Seria um suicídio intelectual, diante de toda a contribuição que essas ciências nos têm dado, a fim de que entendamos o funcionamento da nossa alma. Agora, como pastor, você não está aqui ouvindo um psiquiatra, nem um psicanalista, você está ouvindo o ministro do Evangelho. Eu tenho que perguntar a você. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi selado? Você está cheio do Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito de Deus com todo o seu ser? Você sabe o que é dirigir o carro e ser tomado na Joatinga, na Vieira Solto, no caminho para o trabalho, na linha amarela, na linha vermelha, enquanto você dirige, o Espírito Santo lhe apresenta Jesus Cristo, e as lágrimas são derramadas, e você prova de alegria indizível e cheia de glória. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ler esse livro e a lágrima manchar suas páginas? O Senhor Jesus nos chama para provar da presença do Consolador. Provisão da Trindade para esse presente momento das nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu tenho pena dos pastores que, quando pregam, não têm um auditório que eu tenho nessa igreja. Que atenção para a pregação da palavra. Foram 50 minutos de pregação. Sou grato a Deus por essa obra do Espírito, pela fome e sede que os irmãos têm pela palavra, que eu tenho certeza, num domingo como esse, o Rio de Janeiro parece estar glorificado. A Barra da Tijuca está dizendo, venha e mergulhe. Venha e mergulhe. Você não tem nenhum problema de você trazer o seu biquíni por dentro aí, tal, sua sunga e tal, e correr lá e mergulhar para a glória de Jesus. Faça isso. Agora, eu sei que o que o trouxe aqui foi o amor pela verdade. Eu não consigo imaginar outro motivo para você estar aqui. Eu sei que eu não estou pregando para idiotas, eu estou, inclusive, pregando para muitas pessoas que gozam das bênçãos dessa vida. Tem condição de estar em locais agradáveis. Poderia ter passado o final de semana na Serra, por exemplo. Por que você está aqui? Porque você faz parte desse rebanho amado. E agora nós vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos fortaleça, para que Ele nos encoraje, em nome de Jesus. Tem um momento de oração? Fátima, querida, você poderia orar por nós? Orar para que Deus, pedir para uma irmã em Cristo, orar pela igreja, e em seguida eu impetrarei a bênção apostólica. Vou pedir para Fátima orar por essa provisão. Porque, Fátima, tem muita gente aqui passando luta. Crise no casamento, no trabalho. Manter os valores cristãos nesse planeta não é fácil. E vou pedir para que você ore para que o Espírito
de consolação. Encoraje essa igreja em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, nós te somos eternamente gratos, ó Pai, pela tua provisão, pelo teu Espírito que nos conforta, Senhor, nos convence da verdade e nos conduz nessa vida, Senhor, que, como o pastor tem dito, a exaustão é curta, dura e incerta. Deus amado, a nossa luta nessa terra é realmente acachapante, Senhor. Nós não sabemos como conduziríamos a nossa vida se não fosse, Senhor, a tua graça, se não fosse o entendimento, Senhor, da verdade. Porque a nossa fé passa pelo cérebro, Senhor. É ela que traz clareza, Senhor, para as demandas da nossa vida, para as dificuldades que nós temos no dia a dia. É o entendimento, Senhor, clareado e mediado pelo teu Espírito, que nos ajuda a ter clareza, Senhor, nos ajuda a ter aquela provisão, ó Pai, para olhar para a demanda e falar, aqui eu vou agir assim, aqui eu vou agir assim, porque o Senhor assim nos guia. A nossa mente, Senhor, carente do teu Espírito, ela é confusa, ela tem 200 respostas, Senhor, para questões onde, se nós tivermos o seu Espírito, buscarmos a Ti, Senhor, a gente vai poder dizer, assim como disse um servo teu outro dia para mim, Senhor, é muito fácil entender os caminhos do Senhor. A gente olha, a gente não precisa ficar demandando 200 respostas, a gente ora e ouve do Senhor. Assim diz o Senhor. E assim a gente segue, ó Pai. Mas para viver dessa forma, nós carecemos do Teu Espírito, nós carecemos, ó Pai, de Te buscar, de estar diante de Ti, Senhor, em clamor, buscando a cada momento, ó Pai, que o Teu Espírito nos ajude a viver, a nos consolar. Pai amado, nós Te pedimos por todos aqueles, e aqui nos incluímos, ó Pai, porque quem não passa por suas misérias, quem não tem suas misérias, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude aqueles que estão em sofrimento, ó Pai, crônico, em sofrimento agudo, lidando, Senhor, com problemas com os filhos, com problemas no trabalho, com problemas com dívidas, ó Pai, só diante do Teu poder, Senhor, da Tua presença na nossa vida e do derramamento do Teu Espírito, Senhor, que clareie o nosso caminho, nós podemos realmente andar, Senhor, além das circunstâncias, manter a nossa sanidade mental, Senhor, manter o nosso coração estável, a nossa fé estável, Senhor. Derrama, ó Pai, na Tua igreja, conforte os nossos corações, a nossa família, Senhor. Mantenha o nosso caminho diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, com a provisão do Teu Espírito, ó Pai. Nós carecemos dessa ação, Senhor, porque a nossa vida apenas intelectual, Senhor, ela não é capaz de ter o discernimento fino, Pai, que a vida exige. Nós somos movidos por sentimentos, mas nós cremos que a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito, ela é capaz de nos trazer sabedoria para lidar com todas as nossas questões. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a nossa igreja e que nós possamos, ó Pai, ao sair daqui, em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida, da nossa semana, contar com a Tua provisão para que a nossa vida seja refletida, ó Pai, aos Teus pés. Porque sem Ti, ó Pai, nós vagueamos como cegos, nós vagueamos, ó Pai, como aqueles que não têm pastor. E glórias ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É o que pedimos, Senhor, no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.